Oi, 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 oi. Salve família, boa pra nós. Professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar aqui aquele nosso mapa mental pra gente estudar a pré-história, certo? Bom, a gente vai começar aqui sem muito buchicho, já vamos começar fazendo a nossa introdução, certo? A gente tem que entender, quando a gente estuda pré-história, que a pré-história é todo o período da humanidade e dos hominídeos antes da invenção da escrita. Então tudo que aconteceu antes da invenção da escrita a gente chama de pré-história. Ou também pode ser chamado de era ágrafa, como vocês estão vendo aí no nosso mapa. A palavra ágrafa significa sem escrita, sem grafia. Firmeza, família? Vamos prosseguindo. Nosso próximo ponto. A pré-história ela tem início há mais ou menos 5,7 milhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros hominídeos. Mas e aí, professor Pereira, o que significa essa palavra aí, hominídeo? Calma, é simples. A gente vai fazer uma aula mais completa mais pra frente sobre isso. Mas hominídeos, pegando aquela teoria da evolução, hominídeo seria aquela fase intermediária entre os primeiros primatas e os seres humanos modernos. Então nessa fase de evolução, como está destacado aí na imagem que vocês estão observando, esses seriam os hominídeos, essa fase evolutiva. Então quando surge essa primeira fase evolutiva para chegar nos humanos modernos, que somos nós, para chegar nos homo sapiens, que somos nós, desde esses primeiros hominídeos a gente já chama de pré-história. Isso há 5,7 milhões de anos atrás, é muito tempo, uma cota grande demais, certo? E termina em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo com a invenção da escrita. Firmeza? Por quê? Porque aí depois da invenção da escrita a gente já não chama mais de pré-história e vai chamar de história propriamente dita ou era gráfica. Firmeza? Bom, aí você pode pensar, e aí, professor Pereira, mas se não tinha escrita, como que a gente pode estudar o povo daquela época? Se eles não escreviam os livros, se eles não deixavam diário, se eles não deixavam as ideias na internet, não escreviam no Facebook, no Twitter, como que a gente estuda esse povo? É meio complicado, não é tão simples assim, mas dá para estudar graças aos arqueólogos, que descobrem utensílios, artes, vestígios e junto com os historiadores vão montando esse quebra-cabeça da pré-história e assim é possível estudar os povos daquele período, certo? Por fim, na nossa introdução, a gente tem que entender que a pré-história a gente não estuda ela de uma vez só, são mais de 5 milhões de anos. A gente divide os períodos da pré-história para ficar mais fácil de compreender. Alguns historiadores vão dividir entre 2 períodos, outros em 3 períodos. Seria Paleolítico e Neolítico, se fosse 2 períodos, ou Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, caso a gente divida em 3 períodos. Eu vou mostrar para vocês os 3, claro, de forma bem resumida, bem rápida, que aqui só estamos montando um mapa mental, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo Paleolítico. Firmeza? A palavra paleo significa velho e a palavra lítico significa pedra, então seria a velha idade da pedra, certo? Bom, esse período também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Por quê? Um dos grandes desenvolvimentos de todo esse período, foi um período muito longo, foi o lascamento de pedra. Você pode pensar, professor Pereira, mas só isso? Só lascaram pedra? Calma, não era tão simples assim lascar pedra. Eles conseguiam fazer armas muito poderosas que cortavam como facas de hoje, só lascando pedra. Construíam pontas de arco e flecha, pontas de lança, facas, tudo com lascamento de pedra. Mas sim, esse foi o grande desenvolvimento desse período. Bom, o período do Paleolítico também é muito grande, mas a gente não tem tanta coisa assim para estudar sobre ele. Ele vai de 5,7 milhões de anos, ele começa junto com o início da pré-história e ele termina um pouco antes do fim da pré-história, ele termina em aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo, certo? Bom, esse período de Paleolítico é a vivência dos homens primitivos. É a vivência dos hominídeos, que a gente já apontou ali na introdução. E é por isso que não tem grandes desenvolvimentos assim. Ele vai desde os australopitecos, que seriam os primeiros, até os neandertais. Mas no Paleolítico a gente não tem ainda os seres humanos modernos, os homo sapiens, que somos nós. Firmeza? O que é mais importante lembrar do Paleolítico? A gente tem que lembrar que eles viviam em bandos pequenos, de 10, 20 indivíduos, e além disso, eles eram nômades, caçadores e coletores. Ih, Pereira Funk, e aí? Não tô entendendo mais nada, essas palavras difíceis. Calma, nômades significam que eles viviam migrando, que eles viviam andando por aí. De terra em terra, de quebrada em quebrada, eles iam mudando de lugar. Por quê? Porque eles não sabiam plantar ainda, não sabiam
domesticar animais ainda. Então eles tinham que viver migrando de quebrada em quebrada, procurando comida, procurando subsistência, procurando sobreviver. Isso significa que eles eram nômades, eles viviam migrando, andando pelo mundo afora em busca de alimento. E caçadores e coletores, como eles não sabiam plantar, eles colhiam os frutos que eles encontravam já prontos na natureza. E além disso, como eles não sabiam domesticar animais, eles tinham que caçar os animais para abater esses animais e conseguir se alimentar. Certo, família? Bom, isso explica até porque eles eram grupos pequenos, porque era muito difícil ter filhos e cuidar de filhos nessa época. Era um período muito perigoso, eles não tinham uma casa fixa, eles não tinham garantia de alimento. E além disso, caso eles tivessem um filho, eles tinham que carregar esse filho durante anos, até que o filho tivesse condições de migrar sozinho, de andar sozinho pelo mundo, certo? Então por isso que a gente tem bandos pequenos, porque eles eram nômades, caçadores e coletores. Firmeza? Esse é o ponto mais importante que a gente tem que lembrar do Paleolítico. Pegou a visão? Absorveu? Então vamos para o próximo ponto, que agora a gente vai para o Mesolítico. Mesolítico, como eu disse, nem todos os historiadores, nem todos os livros de história demonstram esse período. Por quê? Porque ele é um período mais de transição. Mas a gente já chega lá, firmeza? Bom, o Mesolítico pode ser chamado de média idade da pedra. A palavra meso significa meio, média, e lítico significa pedra, certo? Bom, como eu disse, é um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Então ele não tem nenhuma data definida e nem são todos os historiadores, nem são todos os livros de história que apontam esse período. Mas caso vocês trombem aí com essa palavra Mesolítico, vocês já sabem o que significa. O professor Pereira ensinou para vocês, certo? Então vamos lá. Por que a gente tem esse período de Mesolítico? O Mesolítico foi um período que foi o fim de uma era glacial. Esse período entre o fim do Paleolítico, o início do Neolítico, então esse período de transição, o planeta Terra estava vivendo o fim de uma era glacial. Já assistiram a Era do Gelo? Ah, tenho certeza que já. Na Era do Gelo mostra mais ou menos uma era glacial. Então era mais ou menos aquilo que a Terra tinha vivido alguns milhões de anos atrás. A Terra era muito mais gelada, muito mais congelada. E há cerca aí de 10 mil anos antes de Cristo, nesse período de transição, a Terra estava começando a esquentar e o ser humano começou a se dispersar pelo planeta em lugares que ele não conseguia chegar ainda, porque era muito mais frio, por exemplo, no norte da Europa, no norte da Ásia, e ele não conseguia atingir esses locais. Então, conforme o gelo foi derretendo, conforme a Terra foi esquentando aos poucos, o ser humano foi atingindo regiões onde ele não atingia anteriormente. Então é o período de dispersão do ser humano moderno, do Homo sapiens, pelo planeta. Firmeza? É basicamente isso que a gente tem que lembrar do Mesolítico. É um período de transição e um fim de uma era glacial. Certo, família? Pegou a visão? Absorveu? Então vamos para o Neolítico, que é o período mais importante da pré-história, certo? Bom, a palavra neo significa novo e a palavra lítico significa pedra. Então quando a gente fala de Neolítico, a gente está falando da nova idade da pedra, ou também conhecido como idade da pedra polida, porque agora além de lascar pedras, eles vão polir pedras também, certo? Bom, esse período vai de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo aproximadamente, certo? Então vai desde o fim do Paleolítico até a invenção da escrita, firmeza? Bom, eu disse pra vocês que é um período de pedra polida. E como que eles poliam as pedras, se não tinham máquinas para polir naquela época? Eles poliam através principalmente de areia que eles pegavam e ficavam meio que lixando as pedras até chegar a um formato desejado por eles. Então era um trabalho já mais elaborado, já mais preciso. Aqui no Neolítico a gente vai ter uma habilidade muito maior. A gente vai ter um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento das armas e dos utensílios muito maiores. E por quê? Porque o Neolítico já é um período de vivência de Homo sapiens, ou seja, é um período de vivência dos seres humanos modernos, certo? Então já era a gente que vivia, as pessoas que viviam nesse período de Neolítico, por mais que elas fossem da pré-história, elas tinham a mesma capacidade intelectual que a gente. Elas tinham o cérebro do mesmo tamanho, com os mesmos neurônios. Então qual é a diferença? Por que então eles não desenvolveram mais do que eles desenvolveram? Eles desenvolveram muita coisa para o período deles.
deles. A diferença deles para nós é que eles não tinham um livro para estudar ainda, eles não tinham um conhecimento acumulado, eles não tinham um canal do YouTube para estudar, para aprender, como você está vendo aqui no canal do Pereira Funk, certo? Então, por isso que eles desenvolveram as coisas bem mais lentamente, mas eles tinham a mesma capacidade intelectual que a gente já nesse período de Neolítico, certo? Bom, entre os grandes desenvolvimentos do Neolítico, a gente tem o domínio do fogo. O domínio do fogo foi muito importante, porque além de ceder luz, ceder algum tipo de proteção contra animais invasores, além disso, agora eles poderiam cozinhar os alimentos, assar os alimentos, e isso mudou completamente a vida deles. Por quê, família? Por quê, professor Pereira? Porque cozinhando os alimentos, assando os alimentos, eles ficam muito mais fáceis de ser digeridos e eles podem comer mais rápido, podem comer até menos, porque agora com o cozimento, o assamento dos alimentos, eles absorvem mais os nutrientes dos alimentos. Isso foi primordial até para o desenvolvimento intelectual, o domínio do fogo. Então foi muito importante esse período neolítico, o domínio do fogo. Tanto que alguns chamam até de revolução neolítica, porque vão ser vários desenvolvimentos. Não é só o fogo, tem também a agricultura e a domesticação de animais. Junto com o fogo, talvez sejam os principais desenvolvimentos da humanidade até os dias atuais. Achou que o principal desenvolvimento da humanidade era o celular, era a internet, era o homem chegando na lua? Não, meu querido, não, família. Os principais desenvolvimentos da humanidade até hoje foram o domínio do fogo e da agricultura e domesticação de animais. Porque sem isso, a gente ainda seria nômades, caçadores e coletores. Mas espera aí, vamos lá. Então a agricultura e a domesticação de animais permitiu a sedentarização. O que é isso? Permitiu a fixação humana em um determinado território. Lembra que lá no Paleolítico eu falei para vocês que eles eram um bando pequenos, porque eles eram nômades, eles viviam migrando de uma quebrada para outra? Agora não, agora eles podem ter a quebrada fixa deles, eles montam territórios fixos. Se eles montam territórios fixos, vai permitir que eles construam melhor suas casas. Antes, eles construíam suas cabanas de palha, de coisas simples, porque eles estavam constantemente desmontando e migrando para outras regiões. Agora não. Agora, como eles sabem plantar e podem construir a casa deles pertinho ali da plantação, não precisa mais ficar migrando, eles vão investir mais nas construções. Vão começar a fazer construções de barro, construções de pedra, construções até fabricando tijolos. Então já vai mudar completamente até o modo de vida deles. Além disso, com a agricultura e domesticação de animais, que eles vão ter comida garantida, pelo menos em tese garantia de alimento, eles vão poder ter mais filhos. A taxa de natalidade vai crescer e os bandos que antes eram pequenos vão passar a ter cada vez mais indivíduos, cada vez mais pessoas dentro de um mesmo grupo, certo? Isso significa que as civilizações vão crescer, a ponto de começar a surgir as grandes civilizações, como por exemplo as civilizações suméria, na Mesopotâmia, a civilização egípcia, no Egito Antigo, que a gente vai ver aí nas próximas aulas, certo? Bom, além disso, a agricultura e a domesticação de animais foi primordial porque gerou excedentes alimentares. Antes, no período paleolítico, toda civilização, todo povo tinha que se dedicar quase que exclusivamente à obtenção de alimentos. Eles tinham que se dedicar quase exclusivamente em encontrar comida, seja caçando, seja colhendo os frutos e plantas que eles encontravam. Agora não. Agora uma pessoa que trabalhasse na agricultura poderia gerar comida para umas 3, 4 facilmente, porque a agricultura possibilitou que um excedente alimentar, um aumento na quantidade de comida disponível. Se tinha comida sobrando agora, nem todo mundo precisava trabalhar na obtenção de comida, nem todo mundo precisava trabalhar em agricultura, e aí eles poderiam dividir o trabalho de outra forma. Então agora vai surgir profissões novas. Por exemplo, agora eles não precisam mais caçar animais, caçar comida. Agora eles precisam proteger a comida. Então vai surgir os guerreiros especializados, os exércitos especializados. Agora eles precisam de pessoas que criem calendários, que apontem qual é a época boa de plantar, qual é a época boa de colher, quando que vai chover, quando que o rio vai encher. Então vai surgir os astrônomos e as pessoas, os matemáticos que fazem os calendários. Agora, como eles têm grandes civilizações, eles precisam também de locais para guardar a comida que sobra no período de cheia,
para guardar para o período de seca. E vão surgir os artesões, que é os vasos, vão criar cerâmicas. Vai surgir também, muito importante nesse período, o Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando de uma organização que vai gerir o controle ao alimento e que vai gerir a disponibilidade de comida. Então vai surgir os primeiros reis que vão dominar algum território e vão dividir o trabalho e vão dividir a comida de alguma forma. Então vai surgir as primeiras formas de organização social bem consolidada e aí mais para frente até as primeiras leis. Certo, família? Então dá pra ver a importância da agricultura e da domesticação de animais, certo? Bom, no fim do período neolítico, a gente ainda tem um período chamado de Idade dos Metais. É dentro do período neolítico mesmo. Nos últimos 1000 anos do período neolítico, em aproximadamente entre 5 e 4 mil anos antes de Cristo, os seres humanos vão aprender a arte da metalurgia. O que significa metalurgia, professor Pereira? Metalurgia é a arte de tirar os metais de dentro das rochas, os minérios de ouro, os minérios de bronze, que foram os primeiros, derreter esses minérios e remodelá-los. Então eu tiro os minérios, aquele pó de ouro de dentro das rochas, aquelas pepitas de ouro, de bronze de dentro das rochas, derreto elas e transformo numa espada, e transformo num utensílio, e transformo até mesmo numa obra de arte, como essa que vocês estão vendo aí do período neolítico da Idade dos Metais, certo? Eles pararam de modelar metais em 4 mil anos antes de Cristo? Não, continuam modelando metais até hoje. Talvez a cadeira que você está sentado aí é de metal, certo? O que mudou é que, a partir de 4 mil anos antes de Cristo, já se desenvolveu a escrita e a gente já passa a chamar de história propriamente dita, certo? Mas metais a gente modela, a gente tem arte da metalurgia até hoje. Firmeza? Bom, para terminar a nossa aula aqui, sempre alguém pergunta: e aí, professor Pereira, mas e os dinossauros? Você falou tanto aí da pré-história, e cadê os dinossauros nessa parada toda? Então, família, sinto lhe dizer, mas essa história de dinossauro aí é caô, certo? Quando você assistiu Flintstone, desculpa aí, mas mentiram pra você. Os dinossauros nunca conviveram com seres humanos, nem modernos nem primitivos. Os dinossauros nunca conviveram com os hominídeos, certo? Os dinossauros foram extintos aí há cerca de 70 milhões de anos atrás, ou seja, mais de 60 milhões de anos antes do surgimento dos primeiros hominídeos. Certo, família? Pegou a visão? Absorveu legal? Então é isso, família. Se esse vídeo ajudou aí na sua caminhada, se você aprendeu, se você gostou, fortalece meu corre aí também, certo? Curte esse vídeo, inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com os amigos, deixa também as dúvidas no comentário e até o próximo vídeo, certo? Fique com Deus, aquele abraço.